Isaías 46. Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus, e diante destes se prostram e se inclinam. Sobre os ombros o tomam, levam-no e põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Amém? Vamos orar? Só o Senhor é Deus e não há nenhum outro. O Senhor está perguntando para o povo de Israel, com quem é que vocês vão me comparar? Aos ídolos? A Bel? A Nebo? Eles são carregados sobre animais, são colocados no seu lugar e daí não se movem. O Senhor não é ídolo. O Senhor é o único Deus que conhece todas as coisas, que anuncia as coisas que não aconteceram, que faz as coisas acontecerem da forma como lhe apraz. É o único que elabora planos e tem poder para concretizá-los. Aquilo que ele imagina, que ele pensa, ele leva a cabo. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã por causa do Senhor. Fomos despertados para um novo dia, fomos chamados, ó Deus, para viver esse dia. E a Tua palavra diz, este é o dia que o Senhor já fez. Nele alegrai-vos e regozijai-vos. Que cada um de nós aqui nesta manhã saibamos possuir esse dia de vida em alegria diante do Senhor, porque estamos vivos e vivemos para o Senhor, com o Senhor para o Teu louvor e para a Tua glória. Fala conosco nessa manhã, dá-nos a Tua palavra,
dá-nos o entendimento que vem dos céus. A sabedoria humana é muito boa, mas nós a dispensamos, nós queremos a do Senhor. Nós queremos a do Senhor, da Tua graça, de Jesus. Fala conosco, fala ao nosso coração, Pai. Te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 domingos passados, 2 últimos domingos, nós estivemos aqui falando sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. A sabedoria de Deus e a sabedoria do homem. Existe a sabedoria de Deus, existe a sabedoria do homem, existe a sabedoria do mundo, existe também a perspicácia do diabo. E às vezes nós embolamos todas essas coisas e não conseguimos separá-las muito bem. O princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria. Quando nós conhecemos Deus e levamos Deus a sério, esse é o termo correto, quando nós conhecemos Deus e levamos Deus a sério naquilo que nós conhecemos de Deus, aí reside a sabedoria. Temer a Deus é conhecer Deus e respeitá-lo naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós entendemos. O texto que nós acabamos de ler, os irmãos querem que levante um pouquinho o ar? O Neto está com o controle aí? Só um pouquinho mais, estou ouvindo muita gente tossindo aqui. Não precisa esquentar não, só dar uma melhoradinha, né? Porque está muito bom, graças a Deus pelo ar, né? Mas a sabedoria de Deus, ela reside, irmãos, e começa com o temor do Senhor. É o temor de Deus. As pessoas que temem a Deus, que levam Deus a sério naquilo que conhecem de Deus, que respeitam a Deus, que levam Deus a sério, que obedecem a Deus, a vida dessas pessoas ela é marcada por sabedoria e por graça de Deus. Do outro lado, nós temos aqueles que eu insisti aqui várias vezes no domingo passado, que eles são duros. Eles são de cerviz dura. O que é uma pessoa de dura cerviz? Se assemelha ao burro que empaca. Muita gente não entende essa linguagem aqui, né? Alguns ainda se lembram disso, mas o burro, muitas vezes é chamado de burro, porque quando ele empaca, nada tira ele do lugar. É muito difícil ensinar um burro a marchar, é muito difícil domar um burro, é muito difícil controlar um burro, porque ele é cabeça dura, ele é pescoço duro, ele é de dura cerviz. Ele não é flexível, ele não se move com facilidade, nem se sujeita com facilidade. E a Bíblia, a palavra de Deus, diz que tem muitas pessoas, muitos crentes, que são de dura cerviz. Eles são duros, conhecem Deus, conhecem a palavra de Deus, conhecem a vontade de Deus, conhecem o caminho de Deus, mas refugam, empacam e não andam no caminho de Deus. São burros, insensatos, estúpidos, ignorantes e que sofrem desnecessariamente. E sofrem exatamente porque não têm na sua vida a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus, ela brota na nossa vida e ela advém da obediência. Ela advém de buscar a Deus, entender a vontade de Deus, e na medida que eu entendo e eu compreendo, eu me submeto, eu me rendo. É aqui, é isso, Senhor. A Tua palavra está dizendo, então é por aqui que eu vou. Pensamentos que brotam na minha cabeça
e que não estão de acordo com a palavra de Deus, eu não flerto com esses pensamentos. Eu não namoro esses pensamentos. Eu não embalo esses pensamentos dentro da minha cabeça. Eles não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu os expulso em nome do Senhor Jesus. Eu boto eles para fora em nome de Jesus. É aquele velho ditado: eu não posso impedir que um pássaro sobrevoe a minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer ninho. Então, tem muitos pensamentos que sobrevoam a nossa cabeça e nós sabemos que esses pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus. E se os pensamentos não estão de acordo com a palavra de Deus, para que eu vou acalentar tais pensamentos? Para que eu vou permitir eles aninharem dentro da minha cabeça e criarem estruturas de pensamento dentro da minha cabeça, que essas estruturas de pensamento, elas condicionarão as minhas ações e as minhas atitudes? Já falei para vocês que desde o Aristóteles já se pensava, já se falava que as nossas ações resultam dos nossos pensamentos. Um pensamento correto, ações corretas. Pensamentos tortos, ações tortas. Pensamentos fora da palavra de Deus, ações fora da palavra de Deus. Então, eu tenho que encher a minha mente com a palavra de Deus. A minha mente é um celeiro. E eu tenho que colocar dentro desse celeiro a palavra de Deus. Então, a sabedoria é o temor do Senhor, é o conhecimento de Deus, das coisas de Deus, e a prática de acordo com aquilo que eu entendo que é palavra de Deus, vontade de Deus, para a glória de Deus. Amém? Bom, onde é que está o problema? Jesus, numa expressão, eu acho que ele matou a charada. Um dia Jesus pega a toalha de escravo, amarra na cintura, vai lavando os pés dos discípulos, um por um, inclusive o de Judas, fica quietinho, deixa Jesus lavar os pés dele, Jesus lava. Quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, Pedro arrepia, né? De jeito nenhum, Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? O que é isso? E Jesus, calma, Pedro, você não entende agora, né? Depois você vai entender, mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O Senhor então não lava só os pés, lava a cabeça, lava o corpo inteiro, porque eu quero ter parte com o Senhor, né? Esse é o velho e bom Pedro. Aí termina, Jesus pergunta assim: entendestes, compreendestes que eu vos fiz? Bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo. Onde é que está a bem-aventurança? Onde é que reside a bem-aventurança? Bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo. Compreendestes, entendestes, bem-aventurados sois se fizerdes o mesmo. Então, nós vivemos em dias de muita informação. Os crentes hoje não vivem porque são ignorantes, porque não conhecem, porque não têm acesso às informações. Porque, irmãos, nós estamos abarrotados de informações da palavra de Deus. Temos N versões da Bíblia no celular, impressa, no computador. Ouvimos no rádio, na televisão, na igreja, a palavra de Deus. Mas a grande lástima dos dias atuais da igreja é essa dissonância entre dizer que conhece e não praticar e não viver. A bem-aventurança, a sabedoria está na prática. Jesus disse:
aqueles que ouvem essas minhas palavras e as praticam, o que ele fez? Edificou a sua casa sobre uma rocha. Quem ouve e não pratica, edifica a sua casa na areia. Vem a tempestade, o vendaval, dá sobre essa casa, e essa casa, ela se desmorona. Conhecer a Deus é conhecer a soberania de Deus. Poucos livros na Bíblia falam tanto da soberania de Deus quanto o livro do profeta Isaías. Se você quiser conhecer a soberania de Deus, entender a soberania de Deus, estude, leia o livro do profeta Isaías. Isaías diz que ele viu o Senhor onde? Assentado num alto e sublime trono. Por que ele viu o Senhor aí? Por que o Senhor está assentado num alto e sublime trono? Quem é que se assenta em trono? Quem tem o governo, né? A situação do país era extremamente caótica. O rei havia morrido, crise política, crise econômica, desespero, desesperança, numa linguagem de hoje, inflação galopante, desemprego, aquela confusão toda. Era de se imaginar que tudo estava desgovernado e descontrolado. Mas Isaías vê o Senhor no lugar onde o Senhor sempre esteve, num alto e sublime trono. Deus, irmãos, nunca perdeu o governo, Deus nunca perdeu o controle, Deus também nunca entregou o governo e o controle das coisas nas mãos de quem quer que seja. Ele é o Senhor. Ele tem o governo, Ele tem o controle de todas as coisas. Era de assustar que o povo de Israel, conhecendo Deus, desse ouvido para os ídolos e para as culturas que estavam em volta. Até o ponto de Deus lhes dizer, mas vocês não sabem que Nebo é carregado por um animal de carga? Como é que vocês começaram tão bem e agora retrocedem? Eu me lembro o dia que meu sogro leu no profeta Jeremias, que Jeremias fala, o lenhador foi no mato, cortou um pedaço de pau, daquele pau que se queima, que se faz uma mesa, ele fez um ídolo e se prostrou diante desse ídolo. O dia que meu sogro, que era de uma outra cultura, que não conhecia a Bíblia, o dia que ele leu o profeta Jeremias, que ele leu lá, que os olhos dele abriram, e que ele descobriu essa grande verdade na comparação de Deus com os ídolos, ele veio ao meu encontro, mas numa alegria, numa felicidade, como é que pode as pessoas cortarem paus e fazerem ídolos e se curvarem diante desses ídolos, um pedaço de pau como se fossem Deus? A descoberta da palavra de Deus, a iluminação que a palavra de Deus trouxe para ele. Eu me lembro que os dois já convertidos passaram na casa do nosso irmão Nego, que ficava ali no caminho da chácara. Aí o seu Nego, nosso irmão, começa a falar para eles sobre a idolatria, que servo de Deus não se volta para ídolos. Aí os dois ouvem aquele negócio, vão para a chácara, aí minha sogra fala com o meu sogro, pai de Tian, lá em casa tem uma estátua, tem lá uma imagem do Buda, vamos pedir o irmão Nego para quebrar a imagem? Aí o meu senhor falou, de jeito nenhum, eu é que vou quebrar. Como é que eu vou pedir outro para quebrar uma coisa que, a palavra dele, que me enganou durante tanto tempo?
pegou o budinha, gordinho, levou lá para fora com martelo e porrete. Ah, budinha, você me enganou por muito tempo. Agora você não me engana mais. Eu conheço a palavra de Deus. Os meus olhos foram iluminados. É a palavra de Deus que ilumina os nossos olhos. E os nossos olhos são iluminados quando nós entendemos quem é o nosso Deus. Quem é o Deus a quem nós servimos. O Deus a quem nós servimos tem o controle da história. Olha só. Lembrai-vos disto, versículo 8. Tende ânimo. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Irmãos, não há nada que se possa comparar a Deus. Não existe poder, não existe autoridade, não existe absolutamente nada que sequer possa ser comparado com Deus. Deus é o Criador de todas as coisas procedem de Deus, toda autoridade emana de Deus, todo poder emana de Deus e procede de Deus. Eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Não há ninguém, nada, absolutamente nada que possa ser comparado com Deus. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, Deus é o único que tem a capacidade de planejar, de levar os seus planos a cabo. Teve um momento da história aqui em Isaías, né? Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada, e depois a Jane me mandou um e-mail, que foi muito bom, e eu queria até falar um pouquinho sobre isso também. Na semana passada, eu falei para vocês que o diabo, ele é uma vara nas mãos de Deus. E que Martinho Lutero chegou ao ponto de dizer que o diabo é o diabo de Deus. Por que ele está dizendo isso? Eu vou explicar para vocês, com base na palavra de Deus. Vamos lá para Isaías capítulo 10, a partir do versículo 5. Se nós lermos os capítulos 7, 8, 9 e 10, a Síria é a nação imperial daquele tempo. A Síria, que é hoje a região onde está o Iraque, ela vem dominando toda aquela região do Médio Oriente. Ela vem arrebentando com a Síria, ela arrebenta com o Egito, com algumas nações do norte da África, e agora ela pega o norte de Israel, a região norte, e destrói completamente Samaria, destrói completamente aquela região. A Síria, então, é a nação, vamos dizer assim, a grande nação, a nação imperial que está destruindo, que está arrebentando com as outras nações e com muita maldade. Os assírios são reconhecidos até hoje pela maldade deles, que era a maldade de desterrar povos conquistados. Vazar olhos, usar cavalos como instrumentos de guerra, uma nação extremamente poderosa. Mas olha só o que a palavra de Deus diz, Isaías capítulo 10, a partir do versículo 5. É o Senhor dizendo: ai da Síria, cetro da minha ira. O que a Síria é? De quem? Do Senhor.
A Síria é o cetro da minha ira. A vara em sua mão é o quê? Instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Envio-a. Quem é que está enviando? Mas uma nação ímpia? Um povo maldoso, como a Síria? É. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens, para que dele roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. De quem é que Deus está falando? Da Síria, que está enviando a Síria contra quem? Contra Israel. Para pisá-lo como a lama das ruas. Ela, porém, não pensa assim. Quem é que não pensa assim? A Síria. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Ela diz: não são meus príncipes, todos eles reis? E vai dizendo, versículo 12: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará o quê? A arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto ele diz, ele pensa, com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros, abati o valente, destronei os que se assentavam em tronos, tomei as suas riquezas. Versículo 15. Porventura, gloriar-se o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. E daí vai dizendo o que Deus vai fazer com a Síria. O que a Síria é na mão de Deus? Machado. Porventura pode gloriar-se o machado? A Síria é na mão de Deus machado. A Síria é na mão de Deus uma serra que Deus maneja para cumprir os seus intentos, para cumprir o seu propósito. Mas a Síria pensava assim? Pensava dessa forma? De forma alguma. Da mesma forma, irmãos, a expressão o diabo de Deus, do grande reformador Martinho Lutero, nos lembra da verdade bíblica de que Satanás não é um ser autônomo. Satanás é uma criatura. Ele não possui autonomia. Ele não é independente. Ele é criatura de Deus. Satanás não é um ser autônomo, com liberdade plena para agir e fazer o que lhe interessa. Ao lermos as Escrituras, especialmente o livro de Jó, fica muito evidente o fato de que Satanás continua servo de Deus depois da sua rebelião, tanto quanto era na sua doce obediência. Ali ele é identificado como um dos filhos de Deus ou como uma de suas criaturas. E como criatura, ele não tem poder próprio e não age independentemente do Criador. Pelo contrário, ele precisa pedir permissão ao Senhor para fazer qualquer coisa que deseje. Amém, meus irmãos?
Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Acharam? O que está escrito aí na sua Bíblia? O que Satanás queria fazer com Pedro? Arrebentar o Pedro. Queria destroçá-lo. Mas primeiro teve que pedir para Jesus: Simão, eis que Satanás pediu, reclamou-vos, para peneirar como se peneira o trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Amém? Nós precisamos entender que existe só um Deus. Nós precisamos compreender que existe um só que tem todo o poder e toda a autoridade. E que não existe concorrente com Deus. Não existe quem possa concorrer com Deus no seu poder, nas suas ações e nas suas deliberações. Por que nós estamos insistindo nesse ponto em relação à sabedoria de Deus? Porque tem crentes hoje que falam mais no diabo do que em Deus. Eles falam mais no inimigo, é inimigo para cá, é inimigo para lá, e respeitam mais o inimigo do que respeitam Deus. Irmãos, nós devemos temer ao Senhor. Nós devemos estar no centro da vontade do Senhor. A nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Apóstolo Paulo diz que nós somos selados. Selo significa propriedade. Quando você enviava uma carta, você colocava ali aquela cera e selava, ninguém podia abrir aquela carta, a não ser a pessoa a quem ela pertencesse. Nós fomos selados com o selo de Deus, somos propriedade de Deus. A quem é que vocês vão me comparar? Só o Senhor é Deus e não há outro. Satanás, com todo o seu poder, com toda a sua malignidade, ele não passa de uma criatura de Deus e, como criatura, não tem autonomia. Nós temos uma certeza absoluta que ele possui exatamente a medida do poder que Deus permite que ele tenha e nada mais. Em todo o livro de Jó, percebe-se claramente que Deus mantém Satanás neste mundo apenas para desempenhar seu papel no drama da terra e fará isso de acordo com as regras divinas e não de acordo com as regras satânicas. Quem determina as regras é o Senhor. Quem dá as cartas é Deus. Amém? A provação de Jó teve a sua causa imediata em Satanás, mas a causa final foi Deus. Jó 42, 11. Na Bíblia vemos que Satanás é usado por Deus para disciplinar os desobedientes. Querem ver isso? 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5.
que está acontecendo aqui nesse capítulo 5 de 1 Coríntios? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Tinha alguém ali que estava dormindo com a própria madrasta. Não estava respeitando o pai, isso dentro da igreja. Imoralidade, irmãos, imoralidade é pecado contra o Senhor, contra o corpo, contra a igreja. E, contudo, vocês estão ensoberbecidos. Nem choraram, nem lamentaram, nem retiraram do vosso meio quem praticou tamanho traje. Mesmo estando ausente como pessoa, estou presente em espírito e já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, seja entregue a Satanás. Para quê? Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, Satanás é instrumento de Deus, que Deus usa para disciplinar os desobedientes. Foi o que eu falei para vocês aqui no domingo passado. Ele é a vara de Deus. Deus é o Pai das luzes. Toda bondade procede de Deus. Deus não obra o mal. Então, esse instrumento, essa vara, é a vara de Deus para punir e disciplinar aqueles que menosprezam a sabedoria de Deus e a obediência ao Senhor. 1 Timóteo 1:20. Esse Meneu e esse Alexandre eram duas pedras de tropeço. Paulo dava a sua vida pregando o Evangelho e eles iam atrás estragando a obra realizada. Aí nos versículos 18, 19 e 20, Paulo diz assim, olha, Timóteo, guarda a fé e uma boa consciência, porque quem não guarda uma boa consciência naufraga na fé. E dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Para quê? Para serem castigados. Não está escrito assim, não? Dentre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem, né? Então, na Bíblia, nós vemos que Satanás é essa vara de Deus para disciplinar os desobedientes. E para muitas outras obras que o Senhor desejar usá-lo como quiser, quando quiser e da maneira que quiser. É uma vara, é uma luva, é um instrumento nas mãos de Deus, né? Essa história de que existe uma luta entre demônios para ver quem vai ter o direito sobre a vida dos seres humanos, não condiz com o ensinamento da Bíblia. Deus não está nem um pouco preocupado em provar se ele é maior ou mais forte que o diabo. E muito menos que exista uma guerra travada nas regiões celestiais, lá no trono de Deus, disputando o trono de Deus, para ver quem é que vai ficar com o futuro dos seres humanos. Como disse C.S. Lewis, não há uma guerra, mas sim uma rebelião interna. E o rebelde encontra-se sob controle.
Amém, meus irmãos? Há uma rebelião interna e o rebelde está sob controle. Parece que muitas vezes a gente fala no diabo como se ele tivesse uma autonomia que ele não tem. Muitas vezes se fala no diabo dando para ele uma autonomia, uma autoridade, uma liberdade que ele não tem. Ele é uma criatura. Ele foi criado por Deus. Imagine comparar uma criatura com o Criador. Imagine atribuir-lhe desmedido poder em comparação com o poder de Deus. Ah, pastor, então o diabo não faz estragos? Claro que faz. O diabo não arrebenta? Claro que arrebenta. Ele é movido pelo ódio. Movido pelo ódio, por um ódio destruidor. Mas em relação a Deus e ao poder de Deus, o diabo não é nada, absolutamente nada. Ele é um rebelde e esse rebelde está sob controle. Amém, meus irmãos? É muito importante nós entendermos isso. Essa é a visão bíblica, não é? Posso descansar em Deus, sabendo que Ele possui o controle de todas as coisas. E por isto, antes de Satanás intentar qualquer coisa contra mim, como fez com Pedro, ele precisará pedir permissão ao meu Pai. Do contrário, ele nada poderá fazer contra a minha vida. Quais são os problemas, então? Se eu saio fora da vontade de Deus. O problema é se eu sair fora do caminho de Deus. Se eu sair fora da vontade de Deus, do caminho de Deus, da graça de Deus, o diabo me atropela. Se eu for lá comer as coisas dele e não pagar, ué, peraí, meu amigo, vem cá, não é assim não. Paulo diz que não tem jeito de eu viver como filho de Deus, receber as benesses, as honrarias, a herdade, ser herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, não me contentar com isso e ainda querer as coisas do mundo. Não, espera aí, você resolve, né? Vamos dizer assim. Ou fica com as coisas do mundo e com o seu príncipe, com as suas coisas, ou fica-se com as coisas de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus. Olha só o que Lutero escreve acerca do diabo. O diabo é como uma enxada usada para cultivar o jardim de Deus. Isaías diz que a Síria é o quê? Vara, que mais? Machado, serra. Para quê? Como instrumento na mão de Deus. O diabo é como enxada para cultivar o jardim de Deus. Presta atenção, Lutero. Embora este instrumento tenha prazer em destruir as ervas, ele não pode sair das mãos do Criador, nem capinar onde o Todo-Poderoso não deseja, nem frustrar seu propósito de criar um bonito jardim. Assim, o diabo sempre faz a obra de Deus. Spurgeon disse algo parecido. De todos os poderes que realizam os propósitos de Deus no mundo, nenhum o efetua mais do que o próprio diabo. Ele é apenas um serviçal na cozinha do Eterno. Sem querer, realiza grande parte do trabalho que Deus não daria a seus próprios filhos. Tarefas essas tão necessárias quanto as executadas pelos serafins. Não pensem que o mal é uma potência rival
de idêntico poder ao nosso bom Deus. Não. O pecado e a morte, à semelhança dos gibeonitas, são cortadores de lenhas e tiradores de água para os propósitos divinos. E quando os inimigos do Senhor mais deliram e se zangam, cumprem seus propósitos eternos para louvor e glória da sua sabedoria e graça, mesmo que não o saibam. Amém? Foi por isso que Lutero pôde escrever o hino Castelo Forte. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Lembra do 323 do cantor cristão? A quem é que nós vamos comparar Deus? Nós vamos comparar Deus com o diabo? Vamos atribuir ao diabo um poder, uma honra e uma glória que ele não tem? O diabo, meus irmãos, ele não possui autonomia. O diabo ele não tem autonomia de decidir, de fazer as coisas conforme lhe apraz. Não tem. Mas, por outro lado, é como eu lhes disse, ele é a vara, ele é a enxada para capinar o jardim de Deus. Ele é a vara para bater no lombo daqueles cavalos desobedientes, endurecidos, que não curvam o pescoço diante da vontade de Deus. O diabo não tem dó, irmãos. Ele não tem dó, não tem pena, não tem piedade. Ele é movido pelo ódio. Por isso que Simonton pôde dizer com muita propriedade, quando os pais dele estavam com medo dele vir para o Brasil, cheio de febre amarela, de muitas doenças e outras coisas mais, ele disse: o lugar mais seguro para um ser humano estar é no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro. Vamos lá em Tiago, capítulo 4, para a gente encerrar. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Quem é que dirige a nossa vida, irmãos? Senhor. Quem conduz a nossa vida é o Senhor. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus, sem a direção de Deus. O nosso temor é ao Senhor. O trabalho do diabo é nos empurrar para fora da vontade de Deus. Se nos jogar para fora da vontade de Deus, aí nós ficamos aí sujeitos às suas ações. Mas no centro da vontade de Deus, nós estamos seguros. Tiago 4, 7. Irmãos, as coisas na Bíblia não estão escritas por casualidade. Elas estão escritas com intencionalidade. Com intencionalidade, com finalidade e com propósito. Quando diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há uma ordem clara e expressa. Não adianta querer resistir ao diabo se você não está sujeito a Deus. Não adianta.
Se a sua vida não é uma vida sujeita a Deus, debaixo da vontade de Deus, submissa a Deus, como é que Jesus venceu o diabo? Jesus venceu o diabo porque Jesus foi submisso à vontade de Deus, até na morte de cruz. O golpe final, o esmagar da cabeça da serpente foi quando Jesus fez a vontade de Deus. A cabeça da serpente foi esmagada quando Jesus pegou o cálice e disse: Pai, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Quando Jesus se submeteu à vontade do Pai, morrendo numa cruz, sofrendo todas as dores que eram peculiares àquela morte, mas em obediência à vontade do Pai. Ali Jesus esmagou a cabeça da serpente. Por isso que está escrito aqui: sujeitai-vos a Deus. A vitória sobre as hostes da maldade, a vitória sobre o império das trevas, começa com a nossa sujeição a Deus. É difícil entender isso, irmãos. O diabo é o príncipe da rebelião. Ele não se sujeita a Deus, nunca conseguiu se sujeitar a Deus. Se eu não me sujeito a Deus, à vontade de Deus, à palavra de Deus, ao querer de Deus, eu estou junto de quem? Da rebelião. Agora, quando eu me sujeito a Deus, quando eu faço a vontade de Deus, quando eu obedeço a Deus em todas as coisas que eu conheço da vontade de Deus e da palavra de Deus, aí eu estou me opondo à rebelião. Por isso que segue uma ordem: sujeitai-vos a Deus. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais o poder de Deus se manifesta na minha vida. Quanto mais eu me rendo a Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, quanto mais eu cumpro a vontade de Deus na minha vida, obedientemente, sujeito, entendendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mais eu faço aquilo que o diabo nunca conseguiu fazer. Glória a Deus. Glória a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É o princípio, irmãos. Se eu não me sujeito a Deus, eu estou aliado a quem? Rebelião. Estou aliado à rebelião. Irmãos, isso aqui vai, à medida que nós andamos com Deus, essa sujeição a Deus começa pela palavra de Deus. E à medida que eu vou caminhando com Deus, né, estreitando os meus laços de intimidade com Deus, aí tem algumas coisas que Deus me fala pessoalmente, coisas íntimas e pessoais, que são coisas boas e não pecaminosas, mas que às vezes Deus me pede para abrir mão delas. Não é pecado, não é transgressão, mas na minha intimidade com Deus, Deus me pede: abre mão disso. Se eu abro, me sujeito a Deus, o poder de Deus, a graça de Deus se manifestam sobre a minha vida. Quanto mais eu me sujeito a Deus, mais a graça, mais o poder de Deus se manifestam através da minha vida. Mas, gente, vida torta, fora do propósito de Deus, fora da vontade de Deus, me perdoem, não se aborreçam comigo. Aí é borracha, é vara, é pau, sofre, e passa a vida toda sofrendo. Não precisava. Mas o coração é duro, a cerviz é dura, não se rende, não se sujeita. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém, meus irmãos? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois inconstantes, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai,
chorai diante de Deus, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele, o Senhor, vos exaltará. Semana, mais o Silvio, a gente estava conversando, olha onde que nós chegamos. No imaginário dos crentes, na teologia dos crentes, de um modo geral, quem que é o diabo? O diabo é aquele que se opõe à minha vontade e ao meu querer. Quem é Deus? É aquele que faz a minha vontade e o meu querer. Então, o Deus sou eu. Deus é a minha vontade. E o diabo é ruim porque ele se opõe à minha vontade. E Deus é bom porque Ele faz a minha vontade. Irmãos, irmãos amados, irmãos queridos, vamos abrir os olhos para a palavra de Deus, para a vontade de Deus. É tempo, é hora. Os dias são maus. Não dá mais para ficar dormindo. Não dá mais para ficar nessa escuridão. Não dá mais para ficar nessa mornidão. É tempo da gente tomar uma posição em Deus e para a glória de Deus. Amém? Vamos orar?